Olá, hoje 24 de março de 2020, são 0 horas e 2 minutos. Eu vou apresentar para vocês a ficha de notificação completa para casos suspeitos e prováveis do novo coronavírus, que causa a doença chamada Covid-19. Essa doença é de notificação imediata e essa notificação deve ser realizada em até 24 horas a partir do conhecimento que se enquadre na definição de caso suspeito e provável. Logo no início da ficha, nós temos aqui a definição que considera critérios clínicos e critérios epidemiológicos, sendo 2 situações para caso suspeito e mais uma situação para caso provável. Na primeira situação, o indivíduo que pode apresentar febre e sintomas respiratórios e nos últimos 14 dias ele tenha feito uma viagem para uma localidade com transmissão da doença. A segunda situação, ele pode ter febre ou sintomas respiratórios, como por exemplo tosse, dificuldade para respirar. Nos últimos 14 dias, antes do início do sintoma, ele tenha tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado da doença. E a terceira situação, que o indivíduo pode ter febre ou sintomas respiratórios, sendo que nos últimos 14 dias do início dos sintomas ele tenha tido contato próximo domiciliar com contato confirmado. Ele destaca ainda que a febre ela pode estar presente ela pode não estar presente em alguns casos, como por exemplo paciente jovem, idoso, imunossuprimido, ou aqueles em que algumas situações possam ter utilizado medicamentos antitérmicos. Tem ainda a definição de contato próximo, que é definido como estar a aproximadamente 2 metros de um paciente com suspeita da doença. O contato é definido como toda pessoa que convive no mesmo ambiente com o caso suspeito ou confirmado. Esse convívio pode se dar em casa, em ambiente de trabalho, na sala ou em local de atendimento, aqui como exemplo, posto de saúde, o hospital, em aviões, em meio de transporte. E o contato pode incluir cuidar da pessoa doente, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera da assistência médica, ou ainda nos casos de contato direto com fluidos corporais, quando não estiver utilizando os equipamentos de proteção individual recomendados. Quem faz a notificação? Então, no âmbito da atenção primária à saúde, da atenção básica, quem faz a notificação de caso suspeito do novo coronavírus é o enfermeiro ou o médico. São esses 2 profissionais que irão notificar. O agente de saúde pode notificar? Não. O papel do agente de saúde é encaminhar os casos com sintomas respiratórios, com tosse, dor de garganta, desconforto ou esforço respiratório, com ou sem febre, conforme a gente viu aqui, que alguns casos podem não apresentar febre. Daí, quem vai avaliar? O médico e o enfermeiro, e esses profissionais irão classificar e notificar esse caso. A ficha de notificação disponibilizada pelo Ministério da Saúde, ela tem um bloco referente à identificação do paciente. Aqui será inserido a data da notificação, um outro campo para inserir o número do cartão SUS, um campo para CPF, lembrando que cartão SUS e CPF não são campos de preenchimento obrigatórios. Se a pessoa não tiver esse documento, mesmo assim ela poderá ser notificada, o caso poderá ser notificado. O nome completo do paciente, mas esse sim é um campo de preenchimento obrigatório. Indicar o sexo, se é masculino ou feminino, a data de nascimento. Quando você indica a data de nascimento,
ele automaticamente, o sistema vai preencher aqui a idade em anos do paciente. O nome da mãe é mais um campo de preenchimento obrigatório. A nacionalidade, se for outro país, aliás, se for outra nacionalidade, você vai precisar especificar qual é essa outra nacionalidade, indicar aqui. Se for do país de residência, da mesma forma, indicando inclusive a região de qual faz parte de onde o caso aconteceu. O telefone do paciente, o endereço completo do paciente e também o CEP de residência. A ficha traz ainda um outro bloco com os dados do caso e um campo importante e também de preenchimento obrigatório é o campo referente à data do início dos sintomas. Esse campo é de preenchimento obrigatório. Ainda você deve selecionar os sintomas apresentados. Nós temos febre, tosse, dor de garganta, coriza, manchas, tiragem intercostal, dispneia e outro. Se você marcar a opção outra, você vai precisar especificar qual é esse outro sintoma. Selecione também a opção para marcar referente aos sinais clínicos observados. Toda vez que você marcar a opção febre, é preciso indicar aqui nesse campo apropriado a temperatura aferida. 38 graus Celsius. Eu vou inserir aqui, eu vou indicar que a temperatura foi 38,5. Então, quando a gente faz isso, o sistema ele não, atualmente, hoje, 24/3, 0 hora e 9 minutos, ele está indicando que ele não aceita que o número informado não foi um valor inteiro, e que eu preciso repetir, refazer. Então, aqui ele só aceita números inteiros, 38, 39, 40, 41. Talvez isso será corrigido em outro momento. É preciso indicar também se apresenta morbidades. Você vai selecionar quais as morbidades que o paciente apresenta. Quando o paciente for hospitalizado, é preciso indicar o nome do hospital, qual ele ficou internado, a data da internação, a data da alta hospitalar, a data do isolamento, se o paciente responder, se o paciente foi submetido à ventilação mecânica, sim ou não, informar se a situação da saúde do paciente no momento da notificação, se estava em óbito, cura sintomático ou ignorado, se o paciente fez a coleta de amostra para exame, sim ou não sabe, essas são as opções. E nós entramos aqui em outro bloco que se refere aos dados de exposição e viagens. Se o paciente tem histórico de viagem para fora do Brasil em até 14 dias antes do início do sintoma, se você responder que sim, você vai para descrever qual foi o deslocamento desse paciente nos 14 dias antes do início do sintoma e qual foi a data que ele chegou no Brasil. Se o paciente teve contato próximo com uma pessoa que seja caso suspeito, se você indicar que sim, se ele teve contato, você vai precisar informar onde foi esse contato, se foi na unidade de saúde, no domicílio, no local de trabalho, desconhecido ou outro. Quando você marca a opção outro, é preciso informar o local de onde aconteceu esse contato. Ainda há perguntas sobre se o paciente teve contato próximo a uma pessoa que seja caso confirmado. Se for sim, ele é preciso informar aonde foi que aconteceu esse contato. Sempre quando for outro, quando for nenhuma dessas opções, ou seja, unidade de saúde, domicílio, local de trabalho, for outro, você precisa informar aqui qual for o local. E nesse caso, como ele teve um contato com o caso confirmado, você vai precisar informar o nome da fonte. Qual foi o caso? O nome da pessoa que era confirmado, do caso confirmado para a doença. Se ele esteve em alguma unidade de saúde nos últimos 14 dias, antes do início dos sintomas, se a resposta for sim, você vai precisar informar qual é essa unidade de saúde, indicando o nome, o endereço e também o contato. E
Para finalizar esse bloco, você vai responder qual a ocupação do caso suspeito, né? Sempre quando for outro, você vai precisar indicar qual era a ocupação. E a última parte do formulário é sobre a identificação da unidade notificadora. Então você vai precisar responder sobre a origem da notificação, se ela foi da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância em Saúde, se for um serviço público, privado, laboratório público, privado, ou se foi outro, e quando ou se foi outro. O estado da notificação, o município, está demorando a carregar, o nome da unidade notificadora, você vai precisar informar nesse bloco, é preciso informar nesse bloco, o nome do notificador, a ocupação do notificador, o telefone de contato do notificador, o e-mail do notificador ou da unidade notificadora. Quando você preenche todos esses campos, automaticamente o sistema vai indicar aqui se se trata de um caso com o número 0, 1 e 2, sendo 0 para caso provável, 1 suspeito e 2 excluído. Ao final do preenchimento, aqui ainda ele relembra essa classificação. Esse preenchimento ele é automático. Aqui ele traz novamente, ele reforça a definição do que é caso suspeito e caso provável. Ao final, você precisa submeter a ficha ou salvar para depois retornar e alterar. Sempre que você salva e precisar salvar e depois fazer alguma alteração, quando você clicar nessa opção, vai gerar um código e você precisa anotar esse código para depois ter acesso a essa ficha. Da mesma forma, quando você submete, você precisa guardar o código gerado para fazer o acompanhamento. E ao final do preenchimento, é necessário imprimir essa ficha e gravar essa ficha. Você pode gravar, se você estiver utilizando o navegador, o Chrome, você pode dar o comando Ctrl+P. Dessa forma você vai gravar essa ficha em arquivo PDF. E essa ficha ela precisa ser encaminhada. O sistema está demorando a carregar o computador. Então você pode salvar essa ficha em PDF para depois imprimir. E essa ficha em PDF você precisa encaminhar, o município, a vigilância do município precisa encaminhar para o CIEVS estadual. E também é necessário encaminhar junto com a amostra do material coletado do exame. Atualmente, o exame realizado no âmbito da saúde pública é dado até o 7º dia do início dos sintomas, de preferência no 3º dia. É coletado a amostra, feito pelo swab nasal e também oral, e essa amostra é encaminhada ao LACEN Maranhão, que por sua vez encaminha para o hospital de referência, o laboratório de referência no país, que nós temos 3, que é o Instituto Evandro Chagas, no Pará, temos também em São Paulo, Adolfo Lutz e Fiocruz. São esses 3 laboratórios que realizam esse tipo de exame. Na última quinta-feira, a Anvisa aprovou 8 testes rápidos. Esses testes rápidos estão sendo produzidos agora. É provável que o primeiro lote ele chegue até o final desse mês, por volta do até o final desse mês de março. O Brasil comprou 5 milhões de testes rápidos. O teste rápido ele é feito semelhante a um teste de glicemia pelo profissional médico ou enfermeiro que irá fazer a notificação. Este, por sua vez, irá comunicar imediatamente à Secretaria Municipal de Saúde por meio do telefone e WhatsApp ou ainda por meio do e-mail vigilancia.ita.covid19@gmail.com. Essa ficha ela contém todos os campos
do formulário eletrônico. Lembrando que quem vai preencher o formulário eletrônico é a Vigilância de Saúde Municipal. Quando ocorre a submissão do formulário eletrônico, é gerado o código e esse código deve ser registrado nessa ficha para acompanhamento. E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e até o próximo encontro.